Aqui é o Daniel Nilsen, autor do blog Dr. Brusque, que pode ser encontrado em dr-beer.blogspot.com. Estamos aqui hoje com o nosso amigo Edson Luiz Otto. Tudo bem, Daniel? Tudo bem, Otto? Estamos aqui numa visita à cervejaria Astrid, aqui em Rio das Antas, uma cidadezinha no interior de Santa Catarina. E viemos conhecer a cervejaria, estamos aí com o mestre cervejeiro. A gente queria, Otto, que você apresentasse a cervejaria, falasse um pouco dos equipamentos, um pouquinho sobre as etapas de produção, como que funciona. Tá bom, Daniel. É assim, a formulação a gente parte sempre do estilo base, do BJCP. A partir dele, eu seleciono qual é a cerveja que quero fazer, qual é o estilo que eu desejo e vou buscar no mercado os ingredientes disponíveis. Faço a formulação através de um aplicativo, um software específico para isso. E a partir daí vou fazer a aquisição dos ingredientes. Compro nas quantidades necessárias para não ter muita sobra, né, Daniel? A gente tem que prezar pelo custo também. Claro, claro. Aí, chegando os ingredientes, primeira etapa é a moagem. Então a moagem a gente faz com um moinho de rolos, que eu tenho um moinho de rolos ali. Podemos mostrar? Sim, podemos mostrar. Então um moinho de rolos motorizado, porque aquele tempo da moagem com a moagem com a manivela ficava muito pesado, então adaptamos aqui. É um malt bit de 2 rolos, 2 cilindros ranhurados. E com isso aqui eu consigo moer os maltes com maior rapidez e com uma melhor qualidade de moagem, Daniel. Agiliza o processo. Com isso a gente agiliza o processo e garante que os maltes vão estar moídos apenas a polpa, sem moer a casca, para que a casca sirva de filtro e ela consiga reter as partículas depois na etapa de filtração. Legal. Em seguida, eu trago os maltes já moídos para dentro do caldeirão. Eu tenho esse caldeirão aqui com controle de temperatura, onde então eu já medi a água e coloco, então tem esse cesto com telas superior e inferior, coloco os maltes aqui dentro, já inseridos ali dentro do caldeirão, com a água na temperatura certa. Com isso a gente garante a transformação, né, esse controle de temperatura durante a abraçagem, que é o que vai acontecer aqui, a gente garante a transformação de todos os amidos em açúcares, açúcares fermentáveis ou não fermentáveis, conforme as rampas de temperatura que eu utilizo aqui. Então, esse processo é relativamente longo, vou gastar aqui 1h30, 2 horas mais ou menos, então até atingir as temperaturas certas. Por fim, com o guincho eu elevo o cesto, drenando então o mosto e começa a etapa de fervura. Aquece até próximo de 100 graus, aqui a água ferve a 98 graus Celsius. Certo. E aí eu vou adicionar os lúpulos na ordem que foi estabelecido, que eu já calculei previamente. Feito isso, feita a fervura, eu faço o whirlpool. Tem a bombinha que faz a recirculação, quiser mostrar aqui. A bombinha está desacoplada nesse momento, mas faço a recirculação do mosto, entrando pela tangencial, aqui pela tangente, fazendo com que o mosto ele circule aqui e faça o whirlpool, concentrando então os fragmentos, as partículas todas no centro, formando aquele bolo de trupe da fervura. Certo. Por fim, eu vou transferir esse mosto através da bomba e através da placa trocadora de calor, né? Troca calor com a água, resfrio e transfiro aqui para dentro do fermentador. No fermentador, então, eu tenho um sistema de frio lá do lado de fora da cervejaria que faça com que ele se mantenha na temperatura que eu ajustar aqui no set point. Nesse momento estamos com a etapa de maturação de uma Weizen, que eu estou fazendo aí a 2 graus Celsius. Então cada estilo tem uma temperatura específica de maturação. Tanto de fermentação quanto de maturação. Então quando eu faço uma cerveja de alta fermentação, eu vou usar uma temperatura mais elevada, adequada para aquela levedura. No caso de uma Weizen, na temperatura acima de 18 graus, 20, 21, conforme eu vou ajustando isso conforme o resultado que eu obtive nos lotes anteriores. Então, Otto, explicando para os mais leigos, a alta fermentação e a baixa fermentação seria a alta temperatura de fermentação e a baixa temperatura? São leveduras diferentes que utiliza na alta fermentação e que usa na baixa fermentação. Na alta fermentação, geralmente a gente usa temperaturas acima de 18 graus, 17, 18 para mais. Alguns até deixam a temperatura ambiente para fermentar. Durante a fermentação libera calor, então a tendência é subir.
Então tem um sistema de frio para segurar. Na baixa fermentação a gente usa leveduras lager, em que eu tenho que manter uma temperatura um pouco mais baixa, então sei lá, 9 até 12, 13 graus, depende do tipo da levedura que vou utilizar, para fazer então a fermentação nessa condição. Então o alto e o baixo nesse caso se refere exatamente à temperatura. Sim. Certo. E as leveduras que eu utilizo. Dizem, né, tem comentários que diz que alta fermentação porque a levedura fica toda em cima. Não é assim que acontece. Não. A levedura ela está dentro, no mosto, atuando e transformando os açúcares em álcool e gás carbônico. Certo. E as cervejas então de baixa fermentação sempre pertencem ao estilo lager e as de alta ao estilo ale ou não sempre? Não sempre. Tem levedura de alta fermentação que você pode fermentar em baixa temperatura também. Existem leveduras que toleram trabalhar em uma faixa de temperaturas bem mais ampla. Tem uma levedura que ela trabalha em 14 graus e é chamada de ale. Então isso é um pouco controverso, mas há umas faixas que normalmente são utilizadas, que são essas que eu citei. E a gente está fermentando hoje aqui, está maturando aqui uma Weizen. Certo. E estamos então na etapa, já teve fermentação, já acabou, não está mais saindo nada de gás aqui. Tem um pouquinho de pressão. Então se eu suspender um pouquinho a mangueirinha, ó, tem um pouquinho de gás carbônico ainda lá dentro. Tem uma leve pressão dentro do fermentador. Então esse equipamento aqui, esse número 1 é o fermentador. É fermentador e maturador também. Certo. Fermento, depois eu baixo a temperatura, as leveduras vão decantar e vão descartar então o trube de fermentação ali na parte de baixo do funil. E aí eu vou ficar com a cerveja mais clarificada. Eu não faço filtração dela. Certo. Então não é feita a filtragem. Isso, não é filtrado. Aqui seria então a última etapa? A última etapa vai ser o engarrafamento. E antes do engarrafamento seria aqui? Isso, exatamente. Faço a fermentação, a maturação e uma vez maturado eu posso colocar na garrafa ou colocar em post-mix, de onde pode ser consumido. O pessoal chama de chopp, é beer von Fass, é a cerveja do barril. Beer. Então posso colocar aqui, fazer carbonatação com gás carbônico ou colocar na garrafa com priming, onde vou aguardar aí umas 2 a 3 semanas para formar o gás na garrafa. No final. Muito bem, obrigado pelo esclarecimento. E no momento então, quais cervejas aí, Otto, que você tem disponíveis para o público? Disponíveis tenho a Schwarzbier, que é uma cerveja de estilo alemão. Sim, que já foi analisada aqui no nosso blog, no inclusive. Sim. E tenho também a africana, que é uma Dry Stout. Dry Stout, minha preferida aqui dessa cervejaria, excelente representante aí do estilo. Boa, né? E estamos aí com... Opa, deixa eu pegar a garrafa certa aqui. Essa aqui está quase no ponto para ser consumida também. Mais uma semana você já vai poder degustar. Maravilha. Uma IPL, Indian Pale Lager. A primeira que eu fiz com Dry Hop, minha primeira experiência aí com Dry Hop, vamos ver como é que ficou. Pode explicar para o pessoal rapidinho o que seria esse Dry Hopping? O Dry Hopping. Quando a gente adiciona o lúpulo para obter um efeito de mais aroma, então coloca-se o lúpulo na etapa posterior à fermentação. Então em temperatura ali nos 16 graus, depende, cada um escolhe a sua faixa de temperaturas. Eu fiz a 16. Então fiz um dry hop, eu coloquei o lúpulo dentro de uma bolsa, de um tecido ralo, dentro do fermentador, depois de ter terminado a fermentação, para que ele liberasse então os óleos essenciais e não perdesse o aroma. Parecido com o processo de quando a gente faz um chá, então. Parecido com isso. Ele vai liberando aquele aroma em contato com a água, certo? Só que sem a água quente, senão eu teria a volatilização desses aromas. Certo. E o objetivo principal, então, é trabalhar no aroma. Ele não vai acrescentar amargor da cerveja. Não deve acrescentar amargor. Interessante. Essa é a ideia. E qual, Otto, que é o tempo de maturação dessa sua cerveja nova? Cara, essa aqui ficou maturando 35 dias. 35 dias. No fermentador, 35 dias, eu deixei ela paradinha ali, descansando. Por isso a gente conseguiu obter essa transparência, não sei se a câmera vai conseguir pegar ali contra a luz. Ela está bastante cristalina, sem filtrar. Sem filtrar. Interessante. A gente conseguiu esse efeito aí. Vamos apreciar aí na semana que vem, né, Daniel? Sim, vamos ver qual vai ser o
resultado. Acredito Até- que vai ser muito bom. Até já quero que você leve uma garrafa para degustação Obrigado, lá. Otto. Depois coloca no blog e no Com vídeo. Lá que certeza. eu O gosto. próximo vídeo aí que vamos colocar vai ser da Street Indian Pale Lager, então, pessoal. Bem, vamos encerrando aqui por aqui, então, para não nos alongarmos muito. Agradeço aí a todos por terem assistido mais esse vídeo. Peço que curtam, caso tenham gostado, que vocês compartilhem com os amigos e que deem aquela clicada esperta nos anúncios antes de começar o vídeo para nos ajudar aí a continuar financiando novas cervejas para o canal aqui no YouTube. Um abraço a todos e long live the beer!